atenta. Kelly, seja bem-vinda. Isso é verdade, muitas incertezas. Mas hoje vai ser uma noite interessante. Vamos viajar no mundo da inovação. Acho que é importante essa visão de Paulo, que eu acho que hoje é o maior especialista em propriedade intelectual do Brasil, né? Eu acho que ele, não sei se ele está conseguindo entrar pelo computador, mas está faltando 2 minutinhos. Vamos lá, se ele consegue aqui. Pronto, Rodrigo. Conseguiu? Deixa tá bom assim, vai dar para ficar assim, dá? Tá, deixar a câmerazinha fixa. Pronto, deixei ela fixa. Beleza. Maravilha. Aqui tá ok. Paulo, já estamos praticamente em cima da hora. Eu vou fazer uma apresentação e a gente já Ok. começa ao nosso debate. Boa noite, Jaime. Seja muito bem-vindo, Jaime. Diretamente de São Paulo aí para assistir a nossa live da Hospitalmed. Bem, hoje nós estamos com um tema: a humanidade pós-pandemia. Cenários e visões do futuro. Hoje o nosso convidado é Paulo Coelho Vieira. Ele é o presidente da Aeroplan Europa e Brasil. Tá? Paulo, antes de mais nada, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Muito obrigado. Maravilha. Paulo, vamos logo começar direto, porque são tantas perguntas. Eu quero mais escutar do que falar hoje. Ixi, Maria. Como você está vendo a situação do setor de saúde com o Covid-19? Explica um pouco aí dentro da sua área, como é que você está enxergando isso? Bom, eu digo, vamos tentar talvez começar colocando isso numa outra perspectiva, né? Vamos olhar, na realidade, isso aqui dentro de um prisma um pouco mais histórico, tá? Esse não é o primeiro embate, tá certo? Que a gente tem entre dois grandes times, tá bom? De um lado eu tenho o time da biosfera, tá? Nós estamos nele, tá certo? A gente é um desses players, tá? E do outro lado a gente tem o time da virusfera, tá bom? Então esse time da virusfera que é composto de todos esses vírus, né, tá certo? São os dois jogadores desse grande jogo, né? Que na realidade é um jogo, inclusive, que eles, né? O time da virusfera estava aqui no campo bem antes da gente, tá? Então, os jogadores da virusfera, na realidade, quem são eles? Vamos tentar como entender um jogo, tá certo? Ver um pouquinho da área de teoria do jogo, tentar entender como um jogo. Esses jogadores da virusfera, ele, na realidade, primeiro são uma quantidade muito grande, a gente está jogando contra uma quantidade de jogadores que a gente, inclusive, não conhece, tá? Se estima-se para mais de milhões a quantidade de vírus, né? Presente, estava vendo um artigo outro dia da Pardis, né? Que trabalhou muito com Ebola, né? Lá em Harvard, né? Quando é de absurda, de milhões de vírus que a gente estima que existam na natureza, né, dos quais a gente conhece alguns milhares. Tá? Então, primeiro a gente está jogando contra um time onde a gente não conhece todos os jogadores. Tá? Segundo, se a gente quiser ter uma ideia, vírus, na realidade, só para a gente ter um pouco, o vírus o nome vírus, né, na verdade vem do latim, vem de veneno, toxina, certo? É uma coisa que a gente precisa decidir, inclusive, se esses jogadores do outro lado, se eles estão mortos ou vivos, quer dizer, se eles são de fato seres vivos, né? O que são esses jogadores do outro lado? Porque de um lado eles respondem a alguns dos pré-requisitos para ser vivo, né? Mas não respondem a outros, tá? Então eles precisam, por exemplo, de um host, de um hospedeiro, onde eles têm que entrar, tá certo? Para poder fazer a função de reprodução, etc., o que tiraria ele da categoria de vivo, mas beleza, eu vejo que é um jogador difícil. Do outro lado, se a gente quiser ter uma noção de quantos que tem em campo, né, eu gosto de uma imagem do Preston, né, onde você imagina a Terra inteira, inclusive sua casa, minha casa, etc., onde está todo mundo em casa, cada metro quadrado dessa Terra, né, tá certo? Por dia, os ventos, né, depositam em torno de 10 milhões de partículas virais. Você vai dizer, meu Deus do céu, você está andando sobre um tapete de partículas virais todo dia. Você carrega. Teve um colega meu que há um tempo atrás dizendo, Paulo, isso aí virou então um filme de terror praticamente. Eu digo, calma, né? A gente só pode dizer que de fato é um filme de terror se a gente conhecer o outro lado, tá bom? Só que esses vírus ainda tem mais um detalhe, né? Se coloque você no lugar de um vírus, tá?
você precisa de um host, né? Então, que host que você escolheria aqui na Terra? Tá bom, tem aqueles que você teve afinidade inicial quando você apareceu, né? Mas você pode escolher, você migra de um host para outro de acordo com o quê? De acordo com a evolução, né? Então, por exemplo, um time que um grupo de hosts da biosfera, né, que estão ficando extintos, você procura sair dele, né? Por outro lado, se começa a ter um tipo de animal, tá? De ser que começa a ficar muito presente, você diz, oh, cara, esse aí é o cavalo ganhante, né? Então eu vou montar no cavalo ganhante. Isso deve ser, se a gente pensar do ponto de vista de um vírus, eu faria exatamente isso, né? E os vírus têm maneiras de fazer isso, que eles mutam a cada vez que fazem jumps, né? E nessas mutações eles vão adaptando e escolhendo a melhor mutação para infectar um certo host. E nessa quantidade absurda de vírus, né, não é exatamente scary, né? Não é exatamente uma coisa que amedronta, porque perceba uma coisa, que a gente está vivo, né? Apesar desse negócio todo, a gente está um bocado de tempo vivo aqui dentro, né? E por que isso? Quer dizer que do lado de cá o time da gente também deve ser forte, né? Muito embora a gente não tenha talvez essa noção, mas vamos então examinar o lado humano, tá? A gente está aqui na Terra há um bocado de tempo também, a gente está vivo, tá? Então, de certa forma, os vírus não conseguiram, né? E a gente foi dotado aqui de duas grandes linhas de defesa, tá? A primeira linha de defesa delas é o nosso próprio sistema imunológico, tá? Essas proteínazinhas, tá certo, que a gente tem, e que se a gente tiver uma ideia do quanto que a gente tem de anticorpos, né? Imagine, Rodrigo, o seguinte, você pegar o seu dedo mindinho, fizer um furo, né? E tiver aquela gotinha de sangue aqui em cima, naquela gotinha de sangue em cima do seu dedo, essa imagem que o próprio Preston usou também, a gente tem em torno de 50 quintilhões de anticorpos. Cara, diante de 50 quintilhões de anticorpos, o número de 10 milhões que você tem por metro quadrado virou um negocinho desse tamanho, tá? Virou uma coisa praticamente insignificante. Agora, eu já comecei a me sentir mais forte, tá? 50 quintilhões é um número razoável. E mais ainda, só que 50 quintilhões, apesar de a gente ter eles, lembre-se no detalhe, quem vai depois voltar nisso, mas esse sistema imunológico da gente, ele ganha, ele precisa a gente para fortalecer o sistema imunológico, sobretudo uma vida saudável, significa comer bem, se alimentar bem, né? Significa fazer esporte, etc., manter o corpo saudável e manter uma mente saudável. Tá? A mente é muito importante nisso aqui e a gente vai ver daqui a pouco uma outra coisinha que eu queria dizer sobre isso. Mas, então, do outro lado, a gente tem de um lado a gente tem o imunológico, e do outro lado, uma coisa que a gente foi dotado dela, que faz parte, eu acredito que faz parte, inclusive, do próprio sistema de sobrevivência da gente, tá bom? No instinto de sobrevivência quase, a gente usa isso como uma coisa quase inata, que é justamente essa capacidade de inventar que o ser humano tem. Você veja que ela acompanha a gente e ela salvou a gente durante todo o processo, desde lá atrás, quando a gente inventa com a pedra lascada, a gente inventa a faca, né? A gente trabalha com como segurar e trabalhar com fogo, né? Mas na frente a roda, e lá vai, as coisas vão evoluindo. E aí, quando vai chegando para a gente entrar na área médica, né? De repente a gente pode pensar as outras grandes conquistas da área médica, por exemplo, né? A penicilina, né? Os antibióticos, né? Uma série de bactérias, outras, etc., que devastavam populações, a gente teve a peste, etc., que aí de repente, quando a gente chega lá pelos anos 30, né? Fleming vem e nasce com outra invenção, né? E outras tantas invenções, o raio-x, né? Tá certo? Outras, inclusive, que se devem a um processo de learn by doing, por exemplo, a invenção da sepsia, né? A sepsia com éter, e mais tarde a anestesia com clorofórmio, onde o próprio pesquisador, tá certo? Na Escócia, faz muito tempo que eu li a história, ele colocou a família numa mesa e saiu cheirando várias substâncias, ele e os filhos, né? Até que uma delas ele cheirou e apagou. E quando ele cheirou e apagou, estava descoberto o clorofórmio e ele podia fazer anestesia a partir daí de clorofórmio. E a medicina tem uma série de exemplos, né? De início, os cirurgiões não acreditavam que eles podiam ser o transmissor, eventualmente o canivete dele, que ele limpava no sapato antes de fazer uma cirurgia, podia ser o transmissor de doença. Até que, de repente, um outro cara que quase, inclusive, que era execrado pela medicina, um alemão, né? No começo, quando ele propõe, não, cara, o problema está na ferramenta do cirurgião. Isso era intocável, e aí, de repente, ele vai começar a pensar na sepsia. Tá? Então, esse arsenal que a gente tem de invenções, né, na realidade, ele, na realidade, tem salvado a gente praticamente em todo o tempo da história. Tá? Agora, se a gente parar para pensar, um detalhe, lembro de que eu estava um tempo atrás fazendo um trabalho lá na Comissão Europeia, e a gente estava produzindo um que a gente chama, lá a gente dividia em Green Papers e White Papers, e tinha um Green Paper on Innovation, tá? E uma das conclusões que a gente chegava, depois de um debate, era que, por mais que essas invenções elas sejam o motor da indústria, elas sejam o motor do desenvolvimento, o motor, inclusive, da sobrevivência da gente, muitas vezes, né?
elas encontram tanta resistência, né? Elas encontram uma quantidade enorme de barreiras, vindo às vezes de agentes políticos e agentes econômicos, né? Eu diria até dos próprios agentes, às vezes ligados à própria academia e etc. Tá? Então, essas barreiras, por quê? Por que tantas barreiras? Por que ela encontra? Na realidade, se ela faz parte do próprio sistema de sobrevivência, né? A gente deveria talvez pensar um pouco a la Brecht, né, que diz, a gente precisa mudar o mundo, né, e depois mudar o mundo mudado, tá bom? E é isso que faz a gente sobreviver, tá certo? Mas, na prática, a gente tem uma certa quantidade de barreiras, né? E muitas vezes essas barreiras, elas vêm, às vezes, dos próprios sistemas que se cria para fazer descobertas, né? O cientista, na realidade, eu gosto muito de uma frase de Feynman, né? Foi Nobel, cientista, etc. Ele dizia que o cientista é aquele que cultiva a dúvida, tá? Mas a gente tem que pensar o seguinte, nem todo cientista, na realidade, é inventor, porque o que a gente está falando aqui não é exatamente de ciência, a gente está falando de invenção, né? Nem todo cientista é inventor e nem todo inventor é cientista. Tá bom? E eu acho que talvez o que precisa, porque uma das coisas que a gente está precisando agora é fazer um grande resgate e dar importância, por exemplo, que eu vi acontecer com Schumpeter, né? Schumpeter, na realidade, enquanto a gente fazia um debate tentando encontrar variáveis que determinassem o crescimento econômico, ele olhou, cara, no meio de uma crise, às vezes o que determina a volta à tona é justamente o papel desse inventor, tá certo? Esse agente de invenção, esse cara que do nada cria alguma coisa e coloca toda uma máquina econômica de novo no ar, tá certo? E talvez seja um grande momento da gente parar aqui, aproveitar uma crise dessa, porque estão vindo já uma série de inovações, né? E a gente aproveitar essa crise e dizer, cara, tem um momento também da gente dar uma importância a esse inventor, que talvez vai ser quem vai salvar a gente, seja com a vacina, seja com outras coisas, tá bom? E se eu quisesse acreditar, talvez, já alguma invenção, alguma importância diferente aqui dentro, eu digo que talvez a grande vedete, né, dessa crise toda, né, é óbvio que a gente lastima a morte, a dor que as pessoas sentem, etc., tá bom? Mas a gente tem que pensar um pouquinho aqui como espécie, né? Mas a grande vedete, na realidade, dessa crise tem sido, acho que, a internet. Tá? A internet, na realidade, ela mudou já há um bocado de tempo. A gente, nos anos 90, ela começou nos anos 60, nos anos 90 a gente começou a ver talvez a pontinha do periscópio, né? Quando chegou no ano 2000, a gente começou a ver a torre do submarino, tá? E agora a gente está percebendo que o submarino é grande, tá bom? Talvez seja provavelmente um submarino nuclear, né? E vai fazer muita modificação, tá certo, pela frente aqui dentro. E eu acho que a gente já, veja, por causa dessa capacidade inventiva, né? E a internet hoje tem ajudado muito, a gente no passado, sem ela, já conseguiu vencer coisas fabulosas. Por exemplo, em 79, a OMS declarou o fim da smallpox, né? E da varíola, né? E aí declarou o fim da varíola, e o fim da varíola, na realidade, veio de uma observação de um médico, né, que olhava, que percebeu que as mulheres que pegavam a doença a pox da vaca, que é a cowpox, né, elas não se infectavam com varíola. Então você preferia, disse, cara, então será que seja lá o que for, porque isso era no 1800, ele não tinha ainda como reconhecer que era a partícula, etc. Será que a gente infectando as pessoas com a cowpox, tá? Inclusive vacina vem disso, vem de col, vem de vaca, né? Vacina, né? Então a cowpox, eu não posso dar para a pessoa imunidade ou coisa, e foi de uma descoberta, de um pensamento desse, tá certo? Que surgiu na época, não tinha internet, teve que haver um grande convencimento do pessoal, até que se começou a vacinar e a gente conseguiu realizar um grande feito já. E provavelmente a gente conseguiu vencer uma coisa tão terrível quanto foi a varíola, que na história dela estima-se que matou mais de 1 bilhão de pessoas. Tá? Então a gente está diante de uma crise que é muito séria, muito grave, mas não é tão grave feito a varíola, e os pais da gente, provavelmente, etc., devem lembrar lá atrás, né, do que foi a varíola, do que eram as pessoas que tinham varíola, né? Então acho que a gente tem que olhar isso aqui positivo, minha gente. A gente está hoje num outro cenário e a gente pode ganhar do corona agora, né? Ô, Paulo, e aproveitando, veja, você deu uma geral da história e, obviamente, a gente está hoje com o Covid para a geração mais jovem, e muitos que estão aqui nos assistindo hoje, é a primeira grande pandemia que a gente está vivendo, né? E tudo está sendo muito diferente, é um momento único dentro da humanidade, dessa atual, vamos dizer assim. Veja, a gente tem uma discussão, a gente fica falando muito sobre... Temos visto uma série de discussões baseadas em ciência, com prós e contras, né? Como é que você vê isso? Essas evidências científicas? Fala um pouco aí da ciência, porque, inclusive, até alguém já colocou assim, o que é que você acha da ivermectina? Enfim,
que você desse sua análise de um ponto de vista mais científico, matemático, do que é isso que a gente está vivendo? Rodrigo, bom, vamos pensar. A primeira coisa, estava um tempo atrás, fazia na época que estava fazendo, inclusive, aquelas CBN, propriedade intelectual, na CBN. Eu me lembro que estava lendo, acho que foi se não me engano, foi de outubro de 2016, né, uma Nature, né, uma das top revistas na área científica, né, e ela analisava a própria quantidade de publicações da Nature, né, e como é que funcionava o reconhecimento das publicações pela repercussão que cada publicação tinha, tá? Então você tinha um grupo de publicações que tinham repercussão quase que imediata, tá bom? Ou seja, a comunidade científica ela reconhecia aquilo ali quase imediatamente. Você tinha algumas outras que demoravam em torno de 5 anos para começarem a ter muita repercussão. Mas o que me chamou a atenção foi que você tinha uma série de inovações, né, de série de artigos, etc., com inovações, né, não necessariamente sempre invenções, mas estudos, mas muito sobre, algumas vezes eram sobretudo quebradoras de paradigma, né, que levavam às vezes até 45 anos, né, para serem, de certa forma, reconhecidas, né, tá bom, pela comunidade acadêmica. Né. 45 anos. 45 anos. Para essa evidência virar alguma coisa que fosse consenso, exatamente. E o que é mais engraçado é que eu me perguntei, cara, por que 40? Por que o número 45? Mas tinha, na curva que eles traçavam lá, você tinha um certo impacto em torno dessa faixa de tempo. E talvez porque, de um lado, talvez porque ele leve 45 anos para que a gente comece a ter tecnologia suficiente para que uma coisa que antigamente era uma suspeição, de repente agora eu possa ter mais dados técnicos, etc., que possam me fazer comprovar. Do outro lado, também pode ser por outra coisa, pode ser por causa que leva 45 anos para que uma comunidade acadêmica que fazia muita resistência a uma teoria que tinha sido recém-apresentada, saísse da academia, se aposentasse, morresse, whatever, sei lá, né? E aí desse margem a outras pessoas com a mente mais aberta, mais prontas a dizer, cara, e se isso aqui for desse jeito? E várias vezes a ciência, inclusive, acho que toda vez que um cientista começa a ficar muito senhor de ser o dono da ciência, a física mesmo já cansou de fazer isso, de anunciar que acabou, não tem mais nada que estudar na física, aí vem o Einstein da vida e muda completamente, aí vem depois um pessoal da física quântica, não sei o que, e muda completamente, e você diz, cara, a gente estava só no começo. Então, acho que é a primeira coisa que é aquela coisa, quando o Feynman diz que o cientista tem que cultivar a dúvida, né, tá certo? A primeira coisa, a gente tem que cultivar também a humildade, tá certo? E talvez o grande, assim, uma certa pena, porque talvez o que a gente esteja exigindo da ciência seja alguma coisa que a ciência tem dificuldade de dar, né? Até porque se você começar pronto com matemática, você vai ver o seguinte, quanto mais complexo é um sistema, mais difícil é eu ter consenso, tá certo? Mais fácil eu ter caos, mais fácil eu ter uma série de coisas, né? E, cara, saúde, né? Saúde é um sistema extremamente complexo. Então eu estou exigindo... Uma pandemia como essa, e você não acha que a ciência, de uma certa forma, ela ajuda ou atrapalha? Porque muita gente está no meio acreditando muito na ciência, mas ao mesmo tempo a troca da informação, um dia ela diz uma coisa, outro dia ela diz outra. Como é que a gente pode vencer uma guerra como essa do Covid baseada em ciência, se a ciência pode chegar a ter 45 anos, em alguns casos, de ter a certeza de uma evidência? Isso é muita loucura. Veja, eu acho que ainda que a ciência sempre é uma melhor ferramenta que a gente tem, baseada em lógica, etc. Mas acho que a gente tem que dar... Veja, você é empresário, etc. Da área de empresa, a gente tem um exemplo bem claro. Muitas vezes o economista é pedido, o empresário pede para o economista dizer, cara, o que eu faço agora? Eu invisto nesse mercado, eu mudo minha empresa, e o economista pode olhar e dizer, estou precisando de mais dado. Né? Mas o empresário não pode ficar esperando, não, porque ele tem uma janela de oportunidade. E se ele não investir ali, e, cara, naquele momento é um ponto de gestão. Né? Talvez assim, eu vou dar um exemplo, cara, que eu tive, que justamente leva para isso aqui. Eu acho que a ciência é a melhor ferramenta, tá? A gente tem que jogar com ela ajuda, ela só vai ajudar. Agora, a gente não pode cobrar dela coisas que às vezes ela não consegue entregar, como esse consenso de curtíssimo prazo, num sistema que é absolutamente complexo, que tem uma quantidade colossal de variáveis. E aí eu me lembro uma vez, Rodrigo, que eu estava lá na Bélgica, eu estava fazendo meu doutorado, e eu tive aula com um professor que era, inclusive, o chefe do Centro de Planejamento da Economia Francesa. O cara estava na Vera, lá, fazendo planejamento que geravam as políticas econômicas francesas, e ele estava dando uma cadeira de Macroeconomic Models. Né? E a gente tinha que fazer, durante um ano, um modelo que era extremamente complexo para toda a economia de um país. Certo? Eu tinha escolhido a Bélgica, né? E aí eu estava modelando, eu e mais 2 ou 3 pessoas, a gente modelando isso.
E, cara, chegou um certo instante que a gente tinha uma areazinha qualquer lá da economia, porque a gente tinha que modelar para tudo, era uma quantidade colossal de equações, e se tinha uma areazinha lá que não batia, se eu fazia minha estimação, testava meu modelo com dados até um certo prazo, tentava estimar o que vinha pela frente, mas meu modelo não batia com a realidade. A realidade estava extremamente irritante, ela não conseguia me dar um resultado satisfatório. E, cara, depois de muito tentar, comecei a sofisticar as técnicas, etc., fazer umas coisas mirabolantes do ponto de vista estatístico, econométrico, e aí eu resolvi conversar com o professor. Bati na porta dele e disse, professor, diga uma coisa, né, assim, na parte da porta, marca lá, a gente marca um appointment, etc, marca, a gente chama um rendezvous lá e vai lá conversar, se bater na porta ele não atende. Então, cheguei lá e disse, professor, eu estou com esse problema, mostrei tudo que eu tinha feito, e ele fez, Monsieur Vieira, Paulo, é o seguinte, né, eu vou lhe contar, você realmente já passou da conta, eu vou lhe contar o que a gente faz isso lá no Bureau de Planejamento Francês, tá? Quando a gente chega num caso desse. A gente vai conversar, você está aqui com um problema na área de investimento da indústria química, tá? A gente vai conversar com um cara da indústria química, com um investidor da indústria química, um estudioso investidor da indústria química. A gente procura o perfil do cara que estuda também. Então esse cara está lá o tempo inteiro, ele não é econometrista, ele não é estatístico, ele não é nada, mas ele é um cara que estuda e que ele está no dia a dia da indústria. Tá? Esse cara está vivendo lá e ele tem que botar o dinheiro e tirar o dinheiro e etc. Parará, está fazendo todo o exercício. E a gente pergunta para ele, me diga uma coisa, esse parâmetro aqui, da propensão a consumir do tal cara, ou do tal tipo de player, né? Tu achas que de 0 a 5 devia ser 4, 3, 2, 1, 0, 5? O que você acha? Aí ele faz, olha, isso aqui acho que está mais para 1. Né? Aí a gente olha o modelo da gente estava dando 4. A gente vai lá e baixa, entendeu? Eu digo, aí eu fiquei assustado, porque assim, eu vinha novinho, fresquinho da academia, né, tentando fazer todas, aplicar as técnicas certinhas, etc, parará, e ele veio, Monsieur Vieira, você precisa confiar mais, eu nunca esqueci isso, né, mas confiar mais na sua intuição, porque o seu cérebro, a sua intuição é a capacidade que o seu cérebro tem de lidar com modelos muito mais complexos do que você pode colocar no papel. Então, se eu quisesse tirar, talvez, veja, eu acho que a gente tem que continuar com todos os estudos da ciência, a ciência tem que dar pra gente um bocado de coisa. Mas, minha gente, o player da vez, aquele cara estudioso da vez agora, ele é o médico, tá? É esse cara que eu quero conversar com ele. Então, a gente nessa história, nesse instante aqui, eu acho que está uma outra grande lição pra gente, a gente vai ter que, eu acho que a gente deveria deixar os médicos decidirem. Tá? Eles estão no dia a dia, eles estão com os pacientes, e quantas vezes eu acabei de falar, por exemplo, da varíola, foi um médico observando, ele não sabia nem o que diabos era um vírus, né, naquela época, mas ele observando que a mulher que tinha doença da vaca, a cowpox, ela não tinha, não ficava com varíola. Então eu vou infectar todo mundo com cowpox, tá bom? E ele começou a fazer e viu que deu certo, tá certo? Era ruim? Claro, era ruim, a cowpox mata também. Só que ela matava muito, muito menos do que a varíola, que tinha um índice de morte de 30%, podendo chegar a 100% quando era blackpox, tá? A varíola negra, né? Essa daí matava 100%. Então, cara, é muito melhor você ter um índice de morte de 2%. A gente agora está lendo, hoje, inclusive, para quem quiser, tem um artigo na Nature, né? Um texto na Nature, analisando a letalidade do coronavírus. O Brasil, assim, a letalidade primeiro varia com o país, tá certo? Você vê como o modelo é complexo, né? Varia com o país, varia com uma quantidade enorme de coisas, e aqui no Brasil está dando o quê? Está dando 1%, tá? É muito menos letal do que era a varíola, que a gente teve que lidar com ela sem as ferramentas de hoje e sem a internet. A internet talvez a gente vai ter que aprender a lidar com ela, se o submarino chegou à tona. A gente está com ele, agora a gente tem que aprender a manusear o submarino. Ou seja, como que eu lido com informação, tá bom? Como que eu despolitizo, inclusive, isso aqui. Eu tenho que focar numa coisa, a gente tem que fazer os homens ficarem bem. Né? Ô, Paulo, então no caso dessa polêmica toda que teve aí da cloroquina, da hidroxicloroquina, enfim, da ivermectina, você acha que o médico que está fazendo esse uso dentro do mercado hoje, sem ter a evidência, tá? Já finalizada, porque também pode durar vários anos, e está tendo algum resultado, ele deve estar protocolando tudo isso. Por que a gente não consegue ter uma informação mais rápida desse cenário? Qual é o número que a gente precisa, matemático, Rodrigo, para poder te dar uma evidência que está dando certo? Porque todo mundo está falando que está dando certo. Né? Aquele que tá veja, tem vários médicos que falam que dão certo, tem outros médicos, eu acho que a gente tem, inclusive, não sei se qualquer um da gente deve ter feito a experiência, se você for, às vezes, com o mesmo problema para dois médicos, eventualmente você vai ter diagnósticos diferentes, tá? Medicina lida, isso não é um problema do médico, não, minha gente, isso não é um problema da medicina. Medicina lida com modelos que são extremamente complexos, né? Tá bom? O que eu faria, e que eu acho que hoje em dia, inclusive, eu tive uma conversa um tempo atrás com o pessoal do MCTIC, né, daqui do Brasil, eles estavam coletando, e acho que em outros países, eu tenho conversado com o pessoal lá da Bélgica, eu tenho conversado
conversado com gente da Alemanha, né? E em outros países o pessoal tem coletado informação. Eu acho que a gente vai devagarzinho compondo essa base de dados, né? Ouvindo o que os médicos estão fazendo, cada médico tem uma experiência diferente. Agora saiu um trabalho em Oxford falando, é importante você adotar tal tipo de dexametasona, né? Mas, cara, ela já era adotada, tá certo? São tipos de protocolo que você já fazia, tem médicos aqui que já estavam fazendo ela. Então, vamos escutar a comunidade, a gente vai chegar nisso. Só que na hora da crise, Rodrigo, é aquela coisa do gestor. O gestor precisa investir, ele tem uma janela, ele tem que investir agora. Eu tenho 3 horas para investir. O economista não vai me dar o resultado, I'm sorry, eu vou tomar uma decisão. E a minha decisão vai ser baseada em the available facts, tá? Naquilo que eu tenho disponível, no meu feeling, tá bom? Que é esse meu cérebro, essa minha intuição médica, né? Eu acho que a gente tem que confiar muito aqui, inclusive nos médicos que têm 20, 30 anos de experiência, naqueles que, por exemplo, a dúvida sobre se a substância é ruim ou boa, etc. Cara, tem médicos que têm hábito de trabalhar com certas drogas, tipo a hidroxicloroquina, vamos ouvir eles, né? Cara, você trabalha com ela há quanto tempo? Eu trabalho com ela há 30 anos. Quantos pacientes você teve que tiveram que morreram, etc? Nenhum, ou um. Então, cara, não é uma coisa tão grave, tá bom? Eu acho que vamos escutar os médicos, tá certo? Vamos ver que, aí entra outra coisa, porque em todo problema de saúde, né, a gente tem também variáveis outras que interferem, né? Eu me lembro do caso do celular, né, eu posso voltar nele, mas o caso do celular, quando saiu o celular, era uma ducha de artigos, teve gente que levantou, será que o celular faz mal, né? Tá? E começou a ter uma série de artigos no mundo inteiro, etc. Óbvio que a indústria de cigarro, que ela financiou pesquisas e etc. Óbvio que ela queria que fosse um resultado positivo. Você tem influência, isso é um jogo, isso é um big jogo. Então, até que chegou, depois de... o celular começa a aparecer no mundo em 94, quando chegou em 2003, né, numa reunião em Lyon, tá? A OMS, de repente, ela aumenta o grau de cancerosidade do celular. Tá? Porque aí já estava com muita evidência. Mas levou 10 anos, cara, levou 10 anos. O paciente, eu não posso esperar 10 anos, tá certo? Eu, na época, eu era um pai, né? Estava com um menino pequeno. Eu não podia esperar 10 anos para poder decidir, não, eu tive que decidir. Eu não dei celular para meu filho muito novo, estava com meu filho muito novo, não achava que eu precisava, e todo mundo estava evitando um potencial mal, tá certo? Agora, eu tinha que tomar aquela decisão, porque meus filhos iam crescer. Hoje não adianta eu dizer, olha, minha gente, vamos fazer o seguinte, retirem aquele celular que vocês usaram durante 10 anos em 2000 e pouco, isso não existe, tá bom? Essa decisão tem que ser tomada agora, eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança para os médicos, né, para os enfermeiros, etc., para o povo de saúde, né, e vamos escutar esses médicos, etc., não necessariamente ter... E outra coisa, não vamos exigir da coitadinha da ciência, que ela passa, inclusive, mal, ela fica querendo dar um resultado que às vezes não dá. Eu não consigo ter dado suficiente num modelo tão complexo, chegar a um consenso científico no mundo todo nesse tempo. A ciência vai dar, sim, resultado para a gente. Agora, vamos trabalhar com os dois. Vamos obter dela o que ela pode dar de melhor e obter dessa intuição dos médicos o que eles podem dar de melhor para a gente. Maravilha, Paulo. Paulo, você é o responsável pelo CISPAT, uma grande base de informações sobre inovações, né? O CISPAT é essa grande plataforma. Quais as perspectivas para a Covid-19 e outras pandemias desse ponto de vista, o ponto de vista da inovação? Fala um pouco aí sobre essa sua atuação nesse mercado, o que é que tem de novidade? Vamos lá, Rodrigo. Ponto importante aqui, na realidade, primeiro, o CISPAT, ele dá para a gente, como eu estava dizendo, ele tem duas linhas de defesa, acho que muito importantes. De um lado, a gente tem o próprio sistema imunológico da gente, né? Do outro lado, a gente tem o sistema inventivo da gente, tá certo? Funcionando. E uma das coisas bacanas que a gente tem agora no CISPAT é a capacidade de a gente poder olhar, tá certo? A gente acompanha vários inventores espalhados em vários lugares, então a gente poder olhar e ver justamente né? Ver, enromper essa capacidade inventiva, tá? Outro dia ligou para mim uma senhora, né, já de seus 70 e poucos anos, né, eu conheci ela, e ela ligou com uma invenção que ela estava pensando para fazer a limpeza dos pés, né, tá? Essa mulher nunca inventaria um negócio para limpar os pés com propriedade, com toda a asepsia e não sei o que, parará, usando. Mas, como teve o Covid, ela ficou pensando. Tá? Ela ficou pensando, ela viu os netinhos dela entrando, ela viu o pessoal entrando na casa, disse, como é que eu faço para garantir que os pés de todo mundo fiquem? E é isso, quer dizer, o problema, na realidade, que suscitou nela o espírito de inventor. Isso numa pessoa de 70 e poucos. Tá? A história conta, tem inventores de diversas idades, você pode estar... Não é porque você tem 80 anos de idade, 90 anos de idade, que você vai deixar de inventar, não. Pare, pense no problema, use sua experiência e
E a primeira pergunta, que eu acho que é uma coisa que distingue muito o inventor, tem uma frasezinha do Bernard Shaw que eu gosto muito, que diz, olha, você vê as coisas que existem e pergunta por quê, tá? Eu olho coisas que eu sonho com coisas que nunca existiram e pergunto por que não, tá bom? Esse por que não é que faz toda a diferença, entendeu? Por que não? Por que não mudar isso? E a gente está num momento agora que todo mundo precisou mudar os hábitos. Então, máscara, eu tive uma coisa fabulosa, por exemplo, que fizeram lá na Bélgica, tá? Uma máscara e simplesmente você imprime o rosto da pessoa aqui na frente, essa metade do rosto, que seria a boca, você, na hora mesmo, você faz a impressão e você fica com um sorriso. Né? Então você vai fazer a sua foto com um sorriso. Cara, muito bacana, porque imagine, eu estava até comentando com o médico, imagine todas as enfermeiras e fisioterapeutas e etc., eles com essas máscaras com sorriso. É muito mais agradável, tá certo? Você vê esse tipo de coisa, então é uma invenção pequena, mas pode fazer, todo mundo andando com um sorriso já faz uma grande mudança, né? É bom, do ponto de Paulo, e vista do como é que está o CISPAT, Brasil nisso tudo? Me fala um o pouco aí Brasil... dessa questão dos impactos do ponto de vista de processos burocráticos no Brasil e no mundo em relação à patente, porque a gente fala pouco de patentes aqui no deixa Brasil, da propriedade intelectual em Sim, si. A gente claro. está fora de um mercado Aí, veja, eu digo, trilionário. Que você explicasse um pouco mais sobre isso também. No veja, que diz bom, do ponto respeito de à vista de saúde agora, a gente mercado, podia aproveitar muito para isso, né? na realidade, veja, o ponto, na realidade, um ponto importante na realidade, que eu acho que falando daquele submarino que veio para cá, isso vai chegar no Brasil, tá? Aquele submarino que a gente começou a ver que era a internet, eu acho, como eu disse, a grande vedete, eu acho, dessa crise toda. Você imagine como é que seria essa crise há 40 anos atrás. Bom, 40 anos atrás a gente estava impossibilitado de telefonar porque era caro, sobretudo quem vai fazer ligação para o exterior, né? Então não teria essa live que a gente está fazendo aqui, ela não existiria, tá bom? Seria uma coisa absurda. E a gente estaria de fato isolado. Seria uma coisa, a internet veio e começou a mudar isso, e a internet fez, na realidade, uma coisa que é o que eu acho, no fundo, toda a consequência desse submarino que cheio, o que ele fez foi que ele modificou a velocidade de circulação de informação. Tá, no mundo. Então, isso disparou uma quantidade de processos diferentes, tá bom? Pelo CISPAT, o que a gente vê são as consequências disso, então uma quantidade enorme de pessoas que passaram agora a inventar, a dar importância a isso. E quando você dá importância a inventar, você começa a se preocupar também como é que eu faço para me apropriar da invenção eventualmente e para que aquela invenção transforme-se em receita, né? Para mim e para o meu país, tá bom? E aí é onde entra o primeiro ponto que eu acho que você estava falando, que é essa carência que a gente tem aqui no Brasil de uma política, de fato, onde... Que é a coisa mais engraçada, cara. A gente aprendeu e ensinou todos os alunos aqui do Brasil, praticamente, a escrever um artigo científico. Através de um artigo científico eu consigo publicar meu conhecimento. Mas é uma coisa que igualmente, com o mesmo grau de dificuldade, ou talvez até mais fácil, é você escrever um pedido de patente. Tá? Pedido de patente que para depositar custa R$70, ou seja, não é caro, nada longe do alcance de ninguém. E isso é o que possibilitaria você se apropriar desse negócio, tá? Se apropriar dessa sua ideia. Se apropriar dela não somente para você, porque quanto mais ideias a gente se apropriar aqui no Brasil, como você mesmo estava dizendo, um mercado que na Europa a gente movimenta 5,71 trilhões de euros, nos Estados Unidos 6,6 trilhões de dólares, tá certo? E aí você chega aqui no Brasil... Isso é por ano. Né? E a gente chega no Brasil, você fez o Brasil ano passado, o último dado, que ainda vai sair agora em outubro para novembro, o próximo levantamento da OAEP, 4.980 depósitos de patentes de brasileiros. Tá? A China fez 1,54 milhões de depósitos, dos quais, digamos, 1.200.000 praticamente de chineses, que vão levar receita para a China. Tá? A gente aqui tem 80% dos depósitos feitos no Brasil são de estrangeiros fazendo aqui no Brasil, ou seja, protegendo a terra da gente, a coisa do mercado da gente para eles. Isso não faz sentido, porque o brasileiro é extremamente criativo. Tá? Tem sentido o congresso que teve agora recentemente, o ano passado, da Confederação Nacional da Indústria, falando exatamente que a indústria brasileira está sendo sucateada por falta de inovação. Por que não tem essa conexão entre a inovação e a indústria brasileira? O que está faltando para que a gente possa impulsionar mais patentes no Brasil, novas políticas de propriedade intelectual? Eu acho que o Brasil está fora de um mercado trilionário, Paulo. E o governo não está atento a isso. Eu digo, veja, eu acredito que esse governo, pela primeira vez eu vi, na verdade, assim, grupos lá dentro, tá certo? Eu tenho estado em contato com eles, que estão atentos, tá? Mas não é fácil, não é fácil porque a gente vem de um país onde que eu não entendia, porque eu cheguei aqui no Brasil em 2003, e a coisa que eu não entendia é isso, cara, por que aqui a gente tem uma febre tão grande de publicações de artigos científicos,
tá? Quando uma coisa importante é a gente saber, inclusive para aquele negócio lá da gente tá falando de ciência, etc., né? Estimativas, inclusive, da Comissão Europeia, tem um artigo de 2013, hoje em dia até está pior o negócio, mas 80% do conhecimento técnico útil no mundo, ele está em base de patentes, né? E, cara, a gente aqui continua fazendo ciência como se aquilo fosse o conhecimento do mundo inteiro, né? E mais ainda, a gente paga professores, a gente banca a descoberta científica, o estudo científico, e a gente entrega isso de graça para o resto do mundo na forma de artigo. Aí chega o estrangeiro, leva aquilo para o país dele, modifica, patenteia, industrializa e vende para quem? Vende para a gente. No fundo, o Brasil passou a fazer exportação de conhecimento. Diga. Interessante sobre isso. A Universidade Federal de Pernambuco tem quantos anos hoje a Universidade Federal de Pernambuco? Tem um bocado, 200, sei lá. A Universidade Federal deve fazer patente, no mínimo, porque é onde está a academia. A minha pergunta é assim: quantas patentes a Universidade Federal fez e quantas patentes da Universidade Federal estão no mercado brasileiro hoje, como produto? Cara, porque você uma vez conversou sobre uma faculdade da Bélgica que fatura uma fortuna com isso, né? Que é por ano. Queria que você contasse um pouco dessa história, porque isso aí a gente poderia estar financiando as faculdades com propriedade intelectual, pô. É isso que não dá para... Lá são óticas diferentes. Parece que a universidade aqui no Brasil ela foi feita muito no sentido de o dinheiro chega e para lá dentro, tá? Ela foi feita para receber dinheiro e gastar. Aqui a Cláudia está compartilhando. Pronto, estou dizendo, mais de 100 anos, na realidade, ela fez, acho que ano passado o número dela, se não me engano, foram 32 depósitos de patentes, tá? A gente tem uma quantidade muito maior de patentes hoje em dia feitas, eu não sei se são na universidade, mas aqui em Pernambuco, feitas no SPAT, uma coisa que hoje o SPAT hoje já é responsável sei lá, em torno de um quinto, um quarto das patentes aqui feitas no Brasil, muito embora a gente seja mais usado até fora do Brasil do que no Brasil, né? Mas foi feito muito pensando naquilo, tá? Foi feito pensando em alavancar esse mercado aqui, porque, veja, uma coisa que é importante que fique claro, o brasileiro é extremamente criativo, a gente tem uma mistura aqui dentro, alguma coisa, não é por falta de criatividade, o que eu acho que tem falta aqui foi, sobretudo, de informação. Eu digo que tem, às vezes, certos tipos de crime, tá? Que são crimes que não são tipificados, né? E desde muito tempo atrás, que praticamente tudo que é país do mundo, tá? Você vê que a China, em 85, começou essa política que levou ela hoje a ter 1,54 milhão de depósitos e está aí na frente do mundo inteiro. Hoje a China é uma preocupação que há muito tempo nem se falava dela, tá? Mas ela fez essa revolução, ela na realidade tinha 85 zero patentes, ela usou o argumento econômico para trazer indústria para a China, encheu as indústrias chinesas, porque era salário barato, né? E, como é que se diz, a partir daí deu um incentivo para eles depositarem, eles começaram a depositar, de início as patentes eram mal feitas, tá? Depois de um tempo as patentes começaram a ser bem feitas, em 2011 bateram os Estados Unidos e hoje a gente tem mais do que o dobro de patentes dos Estados Unidos, tá bom? Que é o segundo maior, com em torno de 597 mil depósitos. Então, no fundo, é muito esse tipo de estratégia que agora, o que eu me pergunto aqui dentro como é que a gente faz? A gente passou esse tempo todo no Brasil, tá bom? Até agora, falando de educação, etc. Só que a gente não criou, de fato, se eu não ia pensar, cara, se você for ministro da educação, a primeira coisa que eu faria seria preocupar em olhar o que os outros do lado estão fazendo e quais são as prioridades dos outros. Se eu olhasse e visse que nos Estados Unidos patente é uma prioridade, se eu visse que na Europa patente é uma prioridade, se eu visse que no Japão patente é uma prioridade, eu ia me perguntar que diabos é que a gente está fazendo aqui, quem está incentivando todo mundo somente a fazer publicação e deixando as patentes para os outros. A gente está financiando conhecimento, é muito bonzinho, financiando conhecimento do mundo, tá? Universidades, como você disse, podem se financiar a partir de propriedade intelectual, tá bom? Negócios, na realidade, de propriedade intelectual, mas é preciso, como a gente fez lá na Bélgica, na realidade, que haja um outro modelo, tá bom? O modelo da gente lá, a partir de algumas premissas, a primeira é que a gente não vai se financiar com estudante, então o estudante tem que poder ter acesso à universidade, tá? Naturalmente tem que ser um bom estudante, se ele for reprovado, etc., depois ele sai, né? Mas a segunda, ele não vai se financiar necessariamente com o Estado. Óbvio, o Estado vai ter contratos com a universidade, etc., mas eu não posso depender disso, até porque senão as crises acabam influenciando a universidade, como a gente está vendo hoje aqui no Brasil. E, por fim, também não podia ficar dependendo da igreja, né? Então a gente criou um modelo, ou seja, a universidade tem que depender de quê? Do conhecimento dela. E aí, quando você começa a desenvolver esse tipo de coisa, você tem que tirar da universidade, um modelo diferente aqui do Brasil, tirar da universidade a negociação de propriedade intelectual, porque é uma coisa que deve ser feita de empresário para empresário, e não de professor para empresário, porque são valores diferentes. E aí, o one-on-one, teoria dos jogos de barganha, eu não posso colocar duas pessoas com valores diferentes para negociar, porque a negociação vai ser viesada de acordo com a escala de valores dessas pessoas, tá?
E aí a gente conseguiu implantar um modelo, claro que foi desde de 78, começou, um modelo que foi extremamente bem sucedido lá do coisa, começou a gerar receita muito rápido, né? Tempo atrás a gente estava gerando em negócios, tá certo? Em negócios em geral, envolvendo propriedade intelectual, né? Mais de 2 bilhões, está em reais, 2 bilhões de reais ano, tá ok? E isso continua 2 crescendo. bilhões de Então, reais em uma 2 faculdade? bilhões, 2 bilhões, Uma faculdade? uma universidade, uma Universidade. universidade. É. Agora tem uma ótica diferente, por exemplo, junto a gente tem um parque científico onde a meta do parque científico é ganhar dinheiro com inovação. Então, o metro quadrado do parque científico é 2 euros, é um aluguel de 2 euros por ano, feito por uma centena de anos, essa região Baia Anfiteatic. Né? A meta o que é? Ninguém ganha dinheiro com um projeto imobiliário lá dentro. Você tem que ganhar dinheiro com inovação. E se você focar em inovação, de fato, cara, a gente está falando do maior mercado do mundo. Quando você pega as Global Value Chains, hoje em dia, conhecimento tem uma grande participação, mais de um terço, em alguns casos vai até 80% do produto. Né? Aí eu digo, vamos voltar um bocadinho só para o lado das mudanças, né, que a gente está fazendo aqui, que eu acho que isso faz parte, inclusive, do que vem vindo aqui para o Brasil. Tá? De um lado, eu acho que quando a gente chega, quando você tem uma crise feito essa, a crise ela torna aparente, né, certos tipos de coisas. Eu queria pegar dois setores que eu acho que são importantes. Primeiro, por causa dessa mudança muito grande na velocidade de circulação de informação. Eu me lembro que quando eu li há muito tempo atrás um livro de Mauá, né, ele ficava feliz que ele podia reagir às ações de uma empresa dele na Inglaterra em 4 meses. Ele sabia a informação e mandava uma carta de volta, e ele achava aquilo fabuloso. Né? Hoje, isso é em tempo real. Tá? Então, esse tipo de coisa que aconteceu de lá para cá, e que foi sobretudo graças à internet, isso curto-circuitou uma série de estruturas, como a gente viu, estruturas que eram arcaicas, etc., tá bom, de rotina. E isso tem curto-circuitado, por exemplo, em coisas como saúde. Né? Saúde, cara, de fato a gente teve que escancarar, o Brasil teve que escancarar aqui telemedicina, a gente teve que abrir para telemedicina, certo? E dizer, e veja, na prática, o mundo já fazia telemedicina, já tinha muita gente preocupada com telemedicina, eu lembro que teve num projeto da Clinique Saint-Pierre, né, lá na Bélgica, né, onde eles já faziam, já em 2001, né, já tinham sala de telemedicina, já faziam trocas com série de lugares do mundo, de exames, e faziam conferências de médicos, tudo o bicho era feito online. Então o Brasil foi entrando nisso, a gente foi prejudicado de novo por um outro crime não tipificado, tá certo? A gente, em vez de privatizar com a comunicação de uma maneira que fosse acelerar, por exemplo, a troca por aqui de cabo de cobre de fibra ótica e entrada, a gente concedeu monopólios. Foi o contrário, por exemplo, do que a Bélgica fez. Né? Na Bélgica a gente não concedeu monopólios, né? A rede continuou pública e quem entrava, a AT&T entrava, ela pagava e a gente, em 99, estava com fibra ótica na porta da minha casa lá. Mas então, isso atrapalha, claro, a rede de comunicação atrapalha, né? Mas hoje telemedicina, a gente não pode tirar ela mais. E telemedicina cria uma série de mudanças. Por exemplo, né, aquela coisa de eu ter médico do lado. O médico, ele está onde tiver meu celular. Ele está onde tiver, eventualmente, um gadgetzinho que eu posso ter para poder contactar com ele. E outra coisa, eu vou fortalecer um aspecto de confiança do paciente no médico. Não interessa se meu médico está aqui em Recife, ou ele está lá no Japão, ou está lá em São Paulo, onde ele estiver, é o meu médico. Eu tenho um médico de família meu na Bélgica. Né? Se eu puder contactar com ele, cara, eu tenho uma confiança enorme nele, porque ele conhece a mim, a meus filhos há um bocado de tempo. Então, por que não fazer uma consulta com esse médico? Só que é aquele modelo passado de conselhos de medicina e etc. Aquele modelo, I'm sorry, né? Você começar a ter uma série de aparelhos eletrônicos, com uma indústria nova que é desenvolvida para fazer detecção, né, de certos sintomas, de certos dados que são de saúde, né, e que podem passar para o médico online. Isso muda completamente a história, né, e a maneira de funcionar da saúde. É diante disso que a gente está, e a gente cabe aqui no Brasil a responsabilidade de dar o passo para frente. Tá? A ciência e essas mudanças existem não para proteger a velha guarda, mas sim para a gente marcar a vanguarda. A gente tem que estar lá na frente. A velha guarda fica para trás. Tá? Ô, Paulo, a gente vai ter um mini hospital, um mini, sei lá, de acessórios no futuro, onde eu posso estar ligando aqui no celular e você, médico, escutando, fazendo algum exame cardíaco, da força da minha mão. Você acha que esse futuro ele vai existir rápido, vai demorar mais um pouco? Isso focado na atenção básica, para que a gente não vá, pegue simplesmente um carro e possa fazer uma prévia de alguns exames. O que é que você acha
desse futuro. Rodrigo, eu tenho na realidade uma certa inside information disso, porque a gente acompanha no CISPAT as patentes quando elas são depositadas. As pessoas depositam e colocam para valorizar através da gente, é só aí que elas dão conhecimento a gente. Mas isso acontece antes dela ser publicada na base de patentes, antes dela ser publicada em qualquer canto. Né? Então ninguém sabe, a gente às vezes já está sabendo. Eu posso te dizer o seguinte, eu não posso revelar, porque tudo isso é feito com NDA, com cada cliente, etc., cada inventor, né? Mas existe muita coisa muito bacana se preparando pela frente. A capacidade inventiva do homem ela é impressionante. Tá? Um outro setor, Rodrigo, que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar, né? Eu tive uma conversa um dia desse com uma pessoa daqui, e que ela estava me dizendo, mas Paulinho, como é que a gente... educação, porque tem uma dificuldade enorme hoje em dia, etc., veja, de fazer a educação online, né? Primeiro, o que eu acho, veja, a gente tem que começar a pensar que a educação online é diferente de dar uma aula feita, somente filmada, não é a mesma coisa. Tá? Segundo, essa educação que pode ser feita online, ela é extremamente democrática. Você imagina um aluno que está no interior do estado, mas que seja um cara genial na área de física, né? Só que lá ele não tem condições, na cidade dele, ele é pobre, etc., ele não tem condições de ter acesso à educação de altíssima qualidade. Certo? Então, ele na realidade ia acabar morrendo com muito pouco, tá? Agora, se eu posso proporcionar que ele de repente pode ser educado no Niels Bohr Institute, lá na Dinamarca, ou ele pode ser educado, sei lá, em Harvard, pode ser educado no MIT, ou onde for, tá bom? Ou numa outra escola ou universidade de altíssima qualidade, cara, para ele é muito melhor. Eu democratizei, eu fiz chegar a esse ensino de qualidade. É óbvio que isso vai aumentar a concorrência, forçar os professores, inclusive, a sair do comodismo, né, daquela aula antiga que a gente tinha, uma aula que foi criada, cara, muito tempo atrás, e entrar agora no novo modelo de aula. Mas aí a pergunta que me fizeram, Paulo, e a educação tem a parte da socialização também? Claro, eu digo, óbvio. Só que a primeira coisa do pensamento da gente, quando vê aquele submarino na internet, é dizer, cara, vamos separar agora. A socialização é uma coisa e a educação é outra. Eu posso criar na cidade dele, lá no interior, onde ele está, que ele tem que ser presencial, eu crio um centro de socialização. Eu vou cuidar de ensinar para ele música, arte, etc., um bando de coisa que é esporte, um bando de coisa que vai fazer a socialização dele, mas a educação intelectual dele. Não tem por que ele ficar preso, hoje em dia, somente ao que aquela cidade, aquela coisa pode oferecer. A gente está falando de cada vez uma educação que é mais global. Se eu quiser assistir uma aula hoje em dia, do pessoal lá da John Hopkins, eu vou assistir uma aula em John Hopkins. Eu pude assistir várias palestras, inclusive, de pessoas amigas minhas, às vezes nos Estados Unidos ou na Europa, ou onde tiver. Né? Por quê? Porque por causa da internet. Então, por que não fazer esses alunos todos agora poderem beber disso? E a gente vai ter que fazer uma mudança grande na educação. Entendeu? Agora, veja, se a gente não der o passo, os outros estão dando. Tá bom? Tem lugares do mundo onde a educação praticamente não foi muito afetada. E se os outros não derem, e se a gente não der o passo, a gente fica para trás. A gente vai fazer os meninos da gente aqui ficarem para trás. Tá certo? Então é uma coisa de muita responsabilidade. A gente praticamente, não adianta. O mundo vai para frente. A gente é que escolhe se a gente acompanha ele, ou a gente vira lanterninha dele, feito a gente tem sido várias vezes nessas coisas de índice de PISA e assim vai. Tá? A gente tem que dar esse passo de ir adiante. Né? Ô Paulo, lá atrás o Jaime tinha colocado aqui uma pergunta: qual a influência dos governos na indústria de fármacos? Pode existir uma guerra econômica para solucionar o Covid? Isso é uma boa pergunta. Veja, economia, política, etc. Isso tudo, veja, eu gosto muito da visão, né, que é a visão de teoria dos jogos, você analisar tudo como... É um jogo, cara, tem vários players, tá bom? Os players vão tentar fazer, você tem conjuntos de informações diferentes para cada player, os players vão tentar fazer coisas diferentes, tá certo, aí dentro, né? É óbvio que a indústria vai tentar influenciar também. E é óbvio que tem governos que vão ser refratários a isso, vão conseguir. Tem governos que a gente chamava, às vezes, quando eu trabalhava lá na Comissão Europeia, a gente chamava de permeáveis, tá? Então, quanto maior a permeabilidade, no fundo, pior para o povo, pior para a população. Cai a qualidade de vida, tá bom? Tem algumas mudanças que eu acho que são importantes, que estão acontecendo agora, e que não é só Brasil. A gente está olhando o Brasil cheio de crise, problema político, etc. Parará. Eu vejo isso não é só daqui, não. Se olhar, a semana passada, a gente teve uma passeata de protesto na Espanha, a gente tem tido isso praticamente em todos os países do mundo, procura acompanhar a coisa meio globalmente, e muita gente está com problema hoje em dia, tá? Muitos países estão com problema hoje em dia, que na realidade não é causado por uma fortuidade da classe política, etc. O que a gente está vendo aqui é que, de repente, essa velocidade de circulação de informação mudou.
Antigamente a informação que ficava restrita a um país, ela não fica mais, a imprensa não controla mais a informação, acabou-se isso, tá bom? Eu, você, nós juntos a gente controla e a gente vai ter que diferenciar o que é fake news e o que não é, e é um processo de aprendizado, mas essa informação, então hoje em dia uma coisa que acontece, ela repercute no mundo inteiro, a informação hoje em dia ela é global, tá? Coisa às vezes mais engraçada do mundo é você ver o pessoal, você vê juízes brasileiros querendo para o Instagram, sei lá, o WhatsApp, né? Tá, cara, mas imagine que você quisesse parar, sei lá, um Telegram, que não tem nem escritório aqui no Brasil, tá bom? O que o juiz brasileiro agora vai emitir uma ordem para a empresa que está lá na Alemanha, o Telegram está lá e é russo, né? Ela está lá, ele vai fazer alguma coisa, não vai nem olhar para isso. Então a gente tem que observar que mudou o mundo desse ponto de vista. Eu não consigo mais controlar uma série de variáveis como Estado que eu controlava antes. Mais ainda, tá? A variável de representação. Eu estava brincando outro dia, eu digo, que eu queria muito poder. Então, eu estou quase fazendo isso, eu vou mandar um e-mail para Montesquieu, né? Por causa que eu estava numa discussão outro dia com um cara, e ele dizendo, Paulo, mas a gente tem que zelar pelos pesos e contrapesos, etc. Eu digo, cara, vem cá, pesos e contrapesos quando foi de 1700, né? Montesquieu 1700, já 70, e também os romanos, que a gente se baseia muito pro direito. E cara, Montesquieu, se ele tivesse feito uma live dessa, tá bom, na época dele, ou se ele tivesse trocado um pouquinho mais de informação, talvez pela internet, etc., uma videoconferência com Rousseau seria fabuloso, entendeu? Eu tenho certeza que se você colocasse Montesquieu hoje aqui, tá? Ou colocasse qualquer um desses hoje aqui, com esse tipo de informação que a gente tem, ele olharia o Estado e diria, cara, o Estado tem que ser diferente. Por exemplo, né, vai votar agora um assunto qualquer numa área que é uma área que é minha área de propriedade intelectual, que é uma área que é minha área, tá? Ou economia de propriedade intelectual, pronto, tô lá dentro. Aí eu tenho um deputado que quer votar lá por mim, tá bom? Na época, né, de Montesquieu, se eu quisesse ir para Brasília, eu teria que ir a cavalo, um negócio aqui de não sei quanto, talvez mês de viagem, né? É impossível me fazer representar lá. No entanto, hoje eu posso acompanhar aqui. Eu entro no meu banco e o banco diz que é confiável fazer transação nele, porque eu não posso votar lá no Congresso. Então, já que o poder emana do povo, vem de mim, por que eu não vou lá para o Congresso agora, assim, pela internet, e voto? E aí vamos supor que tivesse 1.000 habitantes aqui, hipotético, né? 1.000 habitantes aqui no Brasil. Se eu votei, agora o poder de representação dos outros deputados vira só por 999, porque eu decidi votar, eu sou povo, eu posso. Então eu vou lá e voto. Se 500 pessoas votarem, I'm sorry, o poder de representação dele é só para os outros 500. E assim vai. Quer dizer, a gente pode ter, hoje a gente está num momento que eu acho que, inclusive, essas crises todas, né, elas têm acontecido muito por causa que existe uma incompatibilidade de modelo, né, entre modelos de representação, modelos de indústria, modelos de comunicação que eram baseados, na realidade, numa época sem internet, numa época com baixa velocidade de circulação da informação, e de repente a gente entrou em outro mundo, um mundo de alta velocidade de circulação da informação, e consequentemente a gente tem que repensar esses modelos sim, né, tá bom? Repensar de uma maneira muito mais democrática, onde a gente possa se fazer representar. Ok? Ô, Paulo, e a Cláudia aproveita e faz a pergunta, a gente está muito focado nesse assunto da propriedade intelectual. Sim. E qual a expectativa de inovação com propriedade intelectual implantado no Brasil? Você falou um pouco aí sobre essa dificuldade, né? Mas tem essa parte do entendimento. Olha, eu digo, eu tenho rodado o Brasil muito nessa área, tá? A primeira coisa que eu já disse para muita gente, eu acredito que a gente tem condições, veja, o CISPAT nasceu aqui, tá bom? Hoje ele é uma plataforma que tem possibilidade de até crianças de 12 anos de idade depositar pedido de patente. Okay? E crianças muitas vezes pobres. Você tem feito casos aqui fabulosos de pegar pessoas que às vezes não tinham nem renda e a gente consegue licenciar uma patente para a indústria e a pessoa de repente ela passa a poder se financiar por causa disso. É extremamente distribuidor de riqueza esse tipo de coisa. Eu posso inclusive virar o Robin Hood, tá certo? Se eu for licenciar uma patente minha para Bill Gates, sorry Bill Gates, mas você vai pagar. Agora, quando eu vou licenciar para uma escola pobre, uma coisa, etc., eu dou de graça. Eu só posso fazer de graça e implementar lá porque eu recebi o dinheiro de Bill Gates. Então, patente permite esse tipo de coisa. Permite, inclusive, que eu tenha uma coisa muito meritória, essa pegada muito meritória. Ou seja, quem cria, quem o inventou, é que ele é recompensado. Patente nasce para isso. Patente não é uma coisa que nasceu do nada, não. Ele nasceu para garantir que o inventor fosse recompensado e que o conhecimento fosse distribuído no mundo. Okay? As patentes, Paulo, podem mostrar os cenários e visões do futuro também. Podem, e elas apontam para isso. Na verdade, quando a gente olha a base de patentes, sobretudo quando a gente olha, no caso da gente, a gente consegue ver antes da coisa ser publicada na base de patentes. No caso desse fato, porque o inventor disponibiliza para a gente. Então a gente hoje tem, que eu digo, a gente tem um centro de inteligência, né, que é uma coisa que eu tenho falado muito, não só aqui, mas fora. A gente tem hoje no CISPAT um centro de inteligência muito importante. O CISPAT hoje em dia é muito mais até uma ferramenta de inteligência, né, do que outra coisa. Porque eu estou vendo, na realidade, o que pode vir ao mundo, tá, nos próximos anos.
Então eu estou vendo o cenário do mundo aqui dentro, que é um cenário de gente que acabou de depositar. Tá? Tem coisas aqui dentro que a gente está fazendo, né, que impactariam muito do ponto de vista de ciência, né? Até agora para o Covid mesmo, por exemplo, imagine, e que eu sei que vão ter restrições, né? Vão ter pessoas agindo contra de todas as áreas, feito disso, patente na realidade, sempre que desloca alguém, quem é deslocado não gosta, tá bom? Isso faz parte, né? Mas imagine, eu digo, por exemplo, deixar aqui um teasing para academia, né? Imagine, por exemplo, que eu tivesse, que de repente alguém chegasse com uma cura para o Covid, uma solução para o Covid e para diversas outras coisas, e que não viesse da área bioquímica, tá? Que não tivesse nada a ver com bioquímica. Entendeu? E aí assim, a pergunta eu acho que essa não tivesse nada a ver com bioquímica, fosse completamente de outra área, tá? Que inclusive o pesquisador usual de coisa não entendesse, né? Isso, primeiro, isso tem um impacto, claro que sim, seria muito bom para todo mundo, podia ser uma coisa extremamente barata e fácil de você ter, mas aí vem uma pergunta, né? Se você fosse um pesquisador de bioquímica e você tivesse que, de repente, você olhar aquilo ali, ver os resultados, você tivesse que referendar aquilo, dizer, realmente esse negócio funciona. Tá? Você é um acadêmico que tem 30 anos, 300 PhD, não sei o que, etc, parará, título que sua gota, montanha de título, e de repente você vê, cara, tudo isso que eu sei aqui, para esse tipo de coisa aqui não vai, eu vou mudar completamente minha área. Né? Você referendaria isso com facilidade. Tá bom? E outra coisa, aí entra nesse negócio do cara está dizendo, você tem laboratórios, tá, que passam anos e anos e anos investindo em moléculas e etc, e parará, e tem bilhões, e investindo inclusive nesse ciclo de doença, remédio, doença, fármaco, né? E aí você está investindo, de repente vem alguma coisa que extingue esse ciclo, tá? A pergunta é, você reagiria? No dia que a gente conseguir responder, tá bom, de maneira, dizendo, olha, isso não seria problema, nenhum desses dois problemas seria problema para a gente vai estar, de fato, numa sociedade madura do ponto de vista científico. Paulo, falta 1 minuto e 30 segundos para terminar. Eu acho que se for uma pensar mensagem fora da caixa e de uma maneira completamente diferente, pode ser a solução, talvez, do próprio Covid. Sim, sim. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final e, enfim, você tem 1 minuto para que pudesse... Olha, a mensagem final, na realidade, eu diria Fetaradost, que é uma coisa que vem da Islândia, tá bom? Que quer dizer... Olha, se a gente tem que dar solução para a espécie humana e se desenvolver, a gente tem não somente que ter soluções e aproveitar a solução que está acontecendo, mas a gente tem que acreditar que ela vai dar certo. Então, porque se você não acredita, a solução já vai funcionar pela metade. Isso vem da Islândia porque lá o clima muda muito e o islandês teve que aprender, tá certo? A, primeiro, otimizar o tempo inteiro, e toda vez ele otimiza, ele acredita que vai dar certo, mesmo ele sabendo que depois pode mudar tudo. Mas se eu não acreditar, e aí vem aquela coisa que a gente estava falando lá atrás, Rodrigo, do lado mental. Né? Quando você acredita, você é positivo, você investe, tá bom? Isso significa que a gente junto tem condições de fato de fazer dar certo e construir um Brasil, um mundo inteiro, porque veja, a gente é uma espécie, o vírus vai estar aí acabar com a gente 3 vezes, né? E construir isso aí um mundo muito mais feliz pra gente. Beleza? Essa é a mensagem. Paulo. Queria lhe agradecer, muito obrigado aí pela sua experiência, que a propriedade intelectual vença a burocracia brasileira. Vamos embora? Vamos lá. Vamos embora. Valeu, Paulinho. Alegria grande. Um abraço grande. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado.